Então, boa tarde a todos que estão aqui, né? Que seja uma tarde profetosa na nossa sala do PH. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Danilo. É uma honra para o nosso Deus. Você está aqui conhecendo mesmo de passagem ao nosso departamento de homens, tá? Esse nosso departamento de homens, a gente faz tanto trabalho interno quanto externo. E é tudo com mulher e tudo. O negócio é a gente falar do amor de Deus para todas as pessoas, tá? Eu quero deixar aqui uma palavra, né? Estamos no livro de Isaías, né? Capítulo 53, versículo 4 a 6, 4 a 5. Comecemos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por esse momento que nós estamos aqui. Mais uma vez, tu nos deu essa oportunidade, Pai, de ouvir a sua voz, ó Pai. Quero agradecer pela vida do Danilo, que também está aqui conosco, Amém, Pai. Senhor. Que o Senhor abençoa grandemente a vida dele, da sua preciosa família, né? E pedimos ao Senhor, ó Pai, por todos aqueles também que estão para chegar, outros que não puderam vir, que estão acamados, né? Outros que estão com visitas em casa, né? Não pôde estar nesse momento, mas nós louvamos ao Senhor por todas essas famílias que não puderam vir. Amém. E aquelas que aqui estão, Pai. Nos abençoe grandemente nessa tarde, né? Que nós possamos ouvir a sua voz. Amém. É essa oração que eu faço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Esse versículo que nós lemos aí, né? Que fala sobre a cura que Deus, pelas pisaduras, né? Deus nos traz, assim, às vezes, uma resposta tão muito rápida. E semana passada, as 2 semanas, nós temos orado pela Mariana, né? E nós continuamos orando. Disse que era um câncer, aquelas coisas todas. E acabou que, graças a Deus, Deus foi muito mais rápido que os nossos pensamentos. Foi muito mais rápido do que nós pensávamos, né? Não era câncer, era uma partícula que viu que não tinha nada a ver. Então, quando a gente vê, está tudo aqui escrito que ele faz. Graças a Deus, a Mariana não está com câncer, não vai ter nenhum problema, só está tendo cuidado dos médicos, né? Então, isso aí a gente ficou muito feliz, porque a gente fica, assim, muito preocupado. Uma jovem, né? Um esposo jovem, né? Falar, tão jovem, né? Mas temos que orar. Nós vimos acontecer em várias famílias, na minha casa, na casa do Hélio, e de tantas outras pessoas, tá? Então, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus Jeová, Rafá, é o Deus da cura, sempre cuidando de nós, tá? Eu quero chamar aqui à frente o nosso vice-presidente, diácono Will, ex-diácono, mas continua sendo diácono, a honra e a glória do Senhor, tá? Que você dá uma palavra e depois chame, por favor, você mesmo, a Secretaria de Espiritualidade. Perfeito. Tá? À frente. Então, o nosso presidente pediu que a gente
que eu fizesse alguns avisos, né? A gente sempre costuma colocar isso no final, mas a gente pode inverter um pouco a ordem, não tem problema, né? Meus irmãos, o nosso tesoureiro não está aí hoje, né, desse ano, é o Tiago Martins, mas sempre é bom lembrar, né, aos sócios da UPH que a nossa taxa per capita, ou anuidade por contribuição individual, ACI, ela é do valor de R$31, né? É um valor que contribui com os trabalhos das federações, das confederações sinodais e das confederações nacionais. E é a única fonte de renda dessas instituições, né? E é um trabalho que gera frutos. As pessoas gostam de mencionar o projeto Mão na Massa, que é feito, né, com essas contribuições, projeto maravilhoso que faz com que as igrejas possam ser levantadas, os templos, né, a construção de templos em tempo recorde, nos locais onde é necessário. Então, meus irmãos, estejamos com o coração dispostos para contribuir com esses trabalhos, e não somente com esses, mas os trabalhos da nossa federação. Então, quando vocês puderem, tiver esse valor, é R$31 apenas, R$31 no ano todo, bom Silvio. Então, a gente não estipula um período para a gente pagar essa taxa per capita, então a gente deixa bem flexível para que vocês possam contribuir nos moldes que vocês acharem melhor, ao Tiago Martins, né, o nosso tesoureiro esse ano. Meus irmãos, não sei se vocês estão sabendo, eu acho que vale a pena reforçar eu ando compartilhando isso nos meios digitais. Na verdade, o Nelson, muito mais do que eu, né? O Nelson Musumessi, que é o nosso secretário sinodal. Não é secretário sinodal, não. Ele é como é que chama aquele que secretário sinodal, acho que é o nome dele. Que ele está auxiliando a gente e ajudou a Sinodal a pegar a ideia de fazer um congresso da UPH ao nível estadual. Então, isso já tem data para acontecer, vai ser em outubro, se não me engano, já tem data e eu não sei a data, desculpa, gente. Mas vai ser em outubro e a gente vai chamar o reverendo J.R. Vargas para estar aqui com a gente. Eu já andei compartilhando algumas informações e a gente está se preparando para que a gente faça um evento único, né? Para quem não está sabendo, esse evento ele tem o objetivo de avivar a UPH das igrejas. Às vezes as pessoas pensam, mas a UPH na minha igreja, na nossa igreja, ela é tão pequena, tem tão poucas pessoas, e isso não acontece só aqui com a gente. 19 de outubro. 19 de outubro, obrigado, presbítero. E essa atividade é para que a gente possa fazer uma força-tarefa. Então, fiquem atentos às redes sociais, porque a gente está se reunindo mensalmente para estar conversando sobre o evento, os detalhes em si. Então, a gente reforça aí aos que puderem, geralmente num primeiro sábado, e a gente vai estar numa igreja conversando a respeito de como vai ser esse 19 de outubro, né? Basicamente é o que eu tinha para falar, né? Acho que eu não esqueci de mais nada. Porque a Lua está visitando a gente aqui hoje, né? A Lua já participou da reunião de oração da UPH, na última, não foi? Participou junto com a gente, então seja bem-vinda, volte mais vezes. Presidente da Federação. Presidente da Federação, da Federação da UNP. Galardoada. Pois não? Uma pergunta sobre o encontro lá no Sesc Gruçaí, né? Isso. Como é que tem... Na verdade, não sei se vocês já notaram, mas a gente já não divulga esse evento já faz um bom tempo. Lá está em obra, eu fui há pouco tempo lá. Está em obra? Está em obra, fui há pouco tempo lá. Não, mas não é por essa questão, não. Ou talvez essa justificativa interfira na quantidade de vagas. Porque pode ser isso.
a quantidade de vagas foi reduzida à metade. Isso mesmo. E aí esgotou as inscrições rapidíssimo. Então, digamos que fosse 800 vagas, aí reduziu para 400. Então, no curto período que foi divulgado, preencheu tudo. Então, a gente não tem mais vagas para novas inscrições. Como eu estou pagando desde muito tempo, então eu ainda vou conseguir ir, né? Porque desde o início que começou a fazer o parcelamento, eu ainda vou poder ir. Mas infelizmente a gente não foi passado nenhum indicativo para mim de que abriram novas vagas. Talvez por essa questão. Talvez por essa Tem questão. muito espaço lá fechado, entendeu? Então é isso. Então, meus irmãos, esses são os nossos avisos. Quero passar a palavra ao nosso irmão Hélio, que vai apresentar o nosso preletor da tarde. E para quem ainda não conhece, o Hélio é o nosso secretário de espiritualidade esse ano. Pode chegar aqui, Hélio, só para o pessoal te conhecer, o pessoal na internet também conhecer você. Né? Eu estou gravando aqui para depois mostrar para quem perder essa reunião. O Hélio é um irmão querido, muito querido nosso, né? Entrou com o pé firme, né, nesses últimos anos para estar ajudando a gente na UPH, e a gente pensou no nome dele para estar ajudando a gente na Secretaria de Espiritualidade, e ele já está fazendo um grande trabalho aqui para nós. Irmão, Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Estamos juntos. Bem, boa tarde, irmãos. Para mim é um privilégio essa palavra introdutória do Will, né? Eu, na condição de secretário de espiritualidade, não tenho ainda muita noção, né, dessa atividade, que é uma atividade que eu li um esboço, né, dentro das normas da UPH, tem alguns dados, inclusive nos dados históricos da nossa igreja, né? E para mim, assim, é um privilégio estar junto com vocês, né? Eu, quando passei a frequentar o UPH, eu estava com dificuldades até de frequentar o encontro de casais, pelas dificuldades que eu já tinha em outros setores, de estudo à noite, né? Não estava conseguindo dar conta. Eu falei assim, eu preciso estar integrado em outro lugar da igreja para, né? A gente está desenvolvendo um ministério de música, né? Eu creio que a gente está vivendo uma outra etapa, né, na área da música da nossa igreja. Vocês têm percebido, né, que alguns músicos estão se mobilizando, né? Graças a Deus. Mas estar aqui na UPH com vocês, para mim, é um compromisso que eu assumi, né? Nós temos orado juntos, nós temos participado desse ministério juntos, é um ministério que acontece fora, né, desse espaço aqui também, e a gente tem, assim, um desafio grande, né, de mobilizar outros homens também para estar conosco, né? Eu creio que esse é o desejo de todo homem na UPH, é que outros homens estejam aqui conosco também, né? Então é um privilégio estar com vocês. E no que diz respeito a essa secretaria, nada foi feito, não foi feito um script do que estaria acontecendo nessa reunião. Mas como sempre tem um louvor, né? O Will sempre traz um louvor, eu vou trazer aqui para a gente cantar o 221, pelo menos a primeira e a última estrofe. A primeira e a última, para a gente dar tempo ao nosso preletor. 221, meu? 221. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. A última. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me
eu me consagro, bendito Senhor. Amém. 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 Que Deus possa falar aos nossos corações, né, nas áreas que nós precisamos. Temos certeza que o Senhor já falou o coração do nosso presbítero Olímpio, né, que certamente esteve durante esses dias pensando na UPH, né, sabendo que nós somos esse grupo, né, na qualidade, nos critérios que ele conhece muito bem, né, é um presbítero antigo na nossa igreja e tem o seu ministério tem me abençoado, né? Ele é daqueles presbíteros que encaminha para os seus contatos flores, sejam homens ou sejam mulheres. Ele tem, né, um cuidado com a igreja que se estende, né, atravessa a segunda, a terça, a quarta, a quinta, uma sexta-feira, né, e chega para a gente com uma palavra que muitas vezes vem nos surpreender, né? Ainda essa semana eu recebi uma que foi exortiva. Então, saibam que nem sempre são flores. Né? Ele cumpre o seu papel de presbítero, no sentido de exortar a igreja, de estar alertando coisas importantes, né? E quando o Will me colocou nessa condição, esse é o meu primeiro convite para alguém que vem trazer a palavra aqui, né? E não saiu da minha mente o nome do Olímpio, né? Porque eu estou aqui há cerca de 20 anos, né, nessa igreja. E o presbítero Olímpio, gente, desde o início que eu o conheço, né, ele se destaca como um presbítero que tem qualidades assim, bastante interessantes, né? Então, assim, ele é um homem que tem a sua vida pública, né, também teve a sua vida comum, né? Não é um homem que viveu como um levita a vida inteira, né? E isso traz para a sua natureza, né, uma capacidade de entender os problemas comuns da vida e traz para a gente, né, um evangelho muito realista. Eu vejo desta maneira, eu já ouvi-lo falando algumas vezes, né, algumas preleções dele, e ele tem na sua palavra, né, sempre esse caráter, né, que nos deixa de pés no chão, né, e ao mesmo tempo nos eleva o espírito para abrir a nossa mente e entender aquilo que a palavra quer dizer. Ele é o homem da palavra e por isso ele é um presbítero da nossa igreja, né? Então, esse espaço de palavra, o Declan sempre tem dito, gente, aqui é um lugar de estágio, né? E eu acho que o presbítero Olímpio tem o que falar aos estagiários, muito o que falar aos estagiários. Então, eu creio que para mim é um privilégio, né, nessa tarde ter convidado o presbítero Olímpio para falar conosco, né? Vocês conhecem os predicados do presbítero Olímpio, eu não preciso me estender mais. Então, eu queria trazê-lo aqui. Vamos fazer uma oração, né? Vamos pedir o presbítero Sérgio que faça uma oração nesse momento, para nos preparar para a palavra. Amém? Vamos orar. Nosso Pai de amor, Pai poderoso, Pai cuidadoso na nossa vida, Senhor, nós te somos gratos, Pai, por tanto amor que o Senhor tem para conosco. É verdade. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Todo dia se renova, Pai. Mais uma vez, Senhor, nos atrai com o teu amor, com o teu perdão. Que nós, Senhor, cada vez mais estejamos resolutos, Pai, em tudo abandonar, tudo deixar, Pai, para te seguir, para sermos, Senhor, cristãos dedicados à tua obra, Pai. Amém. E principalmente ao teu amor. Que nesse momento, Pai, o teu Espírito Santo possa usar, Senhor, o nosso presbítero Olímpio, tão querido, Pai, que o Senhor possa estar atuando, Senhor, na sua mente, no seu coração, como já atuou, Senhor, na hora de fazê-lo buscar a Ti, Senhor, para levar um pouquinho da Tua palavra, um pouquinho da Tua sabedoria, do Teu Espírito, para
Amém. Que nosso coração esteja, Senhor, receptivo, que o Senhor possa estar abrindo nossos ouvidos, Pai, nossa mente para as verdades, Pai, para as exortações, Senhor, e para os hinos de gratidão que nós precisamos elevar a Ti. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Querido, palavra sua. Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, eu quase vou embora depois desse levantamento. É corajoso esse irmão. Eu já tinha dito aí que é um irmão corajoso, com certeza, né? E quando ele fez o contato comigo, além de agradecer ao nosso presidente também, as senhoras que aqui estão, senhorita também, né? O nosso Danilo, que a gente teve o privilégio de encontrar aí, conhecendo um pouco da nossa igreja, ele que é de Goiânia. Mas voltando ao nosso irmão Hélio, quando ele me convidou, ele tem uma lista de opções, tudo assim para desarrumar você, né? Mas lá no final, ele colocou alguma coisa que me atrai muito, que é a questão do discipulado, né? O discipulado é alguma coisa para mim que me marca muito, e creio que o discipulado, como o próprio nome diz, e nós vamos aqui conversar um pouco a respeito, ele diz respeito a todo mundo. Ele não diz respeito a um isoladamente, não é um departamento de discípulos na igreja. A igreja discipula, ou precisa discipular, especialmente a partir das nossas instâncias diretivas, né? Mas para não tomar tempo demais, eu fui procurar saber o que é discipulado. Então vamos lá. O que é que vocês acham que é discipulado? Eu peguei aqui uma definição, porque a gente acha que sabe, mas a gente precisa procurar alguma coisa que nos apoie. E o discipulado diz o seguinte, vou pegar a cola aqui, é um processo fundamental na vida cristã, na qual um crente mais maduro na fé, chamado de discipulador, auxilia outro cristão, o discípulo, em seu crescimento espiritual e desenvolvimento do conhecimento de Deus e sua palavra. Essa é uma definição que eu achei assim, procurei outras, mas essa me pareceu que ela encaixa bem em você definir o que é que seria o discipulado. Mas qual é o objetivo principal do discipulado? O que é que a gente entenderia como objetivo principal? Exatamente, isso que vocês estão pensando, ter discípulos, né? Então, o objetivo principal do discipulado bíblico é levar pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo e, a partir daí, essas pessoas também serem discípulas e seguidoras do Senhor Jesus. No ditado popular, é ovelha gerando ovelha. Quando a gente vê essa definição, você vê que tem um enfoque muito grande em alguma fonte. E qual é a fonte primária para você obter recursos para entender o discipulado, como nós vimos, e discipular, digamos assim? Nada mais do que o manual do fabricante. Quer dizer, o manual do fabricante, você pode ter certeza, é a fonte primária. Aliás, a gente tem uma frase pronta de dizer que a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. De vez em quando a gente resvala para alguns outros caminhos, mas não vou comentar sobre isso, ok? Mas o manual do fabricante é a fonte primária. Aí eu fui pesquisar para ver no referido manual quais são referências que a gente encontra na Bíblia e dei uma analisada através de um recurso que muita gente já usou no passado. Hoje a gente usa Google, coisa que o valha, mas a chave bíblica, Guilherme lembra bem disso, Mário Sérgio, não sei se vocês aqui lembram, a chave bíblica, ela nos traz, assim, boas orientações. E eu fui procurar ver aonde, quais são aquelas referências sobre o discipulado ou o discípulo, e encontrei algumas coisas interessantes. Vai aqui uma pergunta de prova. Onde vocês acham que tem mais referências aos discípulos? No Antigo ou no Novo Testamento? Novo Testamento.
Não com garra, vamos com garra. Onde? Novo Testamento. Novo Testamento, exatamente. O Antigo Testamento tem apenas duas. Uma em Isaías e outra em Amós. Não necessariamente no contexto que a gente conhece ou busca conhecer do que é a questão discipular, vamos dizer assim, no Novo Testamento, porque o Senhor é que veio trazer uma ênfase maior, né? Porque tem, sabe quantas? 76 referências no Novo Testamento. É maravilhoso, é fantástico, né? Pela ordem, assim eu notei alguns. Mateus tem 23 referências, Marcos tem 12, Lucas tem 10, João tem 20, Atos tem 11. Então, a ênfase está no lugar certo. Por quê? Porque a primeira referência, vamos ver algumas. Quem tiver aí uma nova fabricante na mão, Mateus 5, versículo 1, leia, por favor. Mateus 5, versículo 1. São poucas, não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu acho que tem algumas referências que vale a pena. Quem encontrar, por favor, leia. Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Isso. Sabe onde é que está isso? No Sermão do Monte. É o primeiro versículo e que faz referência direta. Quem se aproximou de Jesus? Os discípulos, não é? A segunda referência que eu achei muito interessante também está em Mateus 10. Mateus 10, também versículo 1. Quem encontrar, por favor, leia. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Olha só, que coisa interessante. Os seus 12 discípulos, não é? Além disso, aí tem uma mensagem complementar do porquê esse chamado, que está nos versículos 5 e 6 também de Mateus 10. Alguém pode ler, por favor, que é interessante. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo ao gentil, nem entreis em cidades de samaritano. Esse é o 5. O 6. 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, né? A primeira instrução não foi para os gentios, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, aí começa o trabalho do Senhor, ele se desenvolve, e vamos lá na frente, Mateus 14, versículo 19, por favor. Mateus 14, 19. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles o entregaram à multidão. E essa aí é a primeira manifestação da multiplicação de pães e peixes, uma proporção impressionante, porque atendeu, segundo consta, 5.000 ou 4.000 pessoas, e aí está falando só dos homens, né? E ainda sobraram 12 cestos, mas quem foi o meio? Os discípulos, né? Seguindo, mas os discípulos não são essa gente boa só não, viu? 26, 16, ainda em Mateus. 26, 16, por favor. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Foi? 26, 16, é isso? É, 16. Talvez eu tenha estendido um pouco mais, porque na verdade, quando Jesus é preso, ok, não está errado não, viu, Danilo? A gente sabe o que, é que acontece nessa ocasião. Os discípulos fugiram, fogem. Versículo 8. Versículo 8, né? Quando viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício sair na mão da mulher? Versículo 8. É isso. Pois bem, e aí a gente caminha para o final, digamos assim, do livro de Mateus, que para mim, aí está a chave da questão do discipulado, e o registro maior de ênfase na palavra de Deus está lá, meus irmãos, em Mateus 28, 18 a 20, Mateus 28,
18 a 20, A grande comissão. a grande comissão, e nós vamos ler juntos, meus irmãos, para a partir daqui a gente começar a comentar um pouco mais. Ela diz o seguinte, vamos lá juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, ide. Eu já vi traduções que diz indo. Eu acho que indo é uma responsabilidade maior, né, Carlinhos? Você não precisa chegar num ponto para começar, não. Enquanto você vai, você já vai praticando a exortação. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Bom, todos nós aqui conhecemos algumas formas que são propostas, foram propostas, ou ainda hoje você encontra referências a elas nesse aspecto de evangelizar especialmente. Há muitos anos atrás, acho que alguém aqui deve ter conhecido o que eu vou dizer aqui, tinha um certo meio de você evangelizar chamado evangelismo explosivo. Não sei se Carlinhos deve lembrar. Eu vi muito vídeo. Não sei, Guilherme lembra. Eu vi muito vídeo disso. Né? Eu posso botar uma pimentinha aí no que eu vou falar? A pimenta é sempre bom. Esses 12 discípulos que Jesus sempre estava falando, tinha um que também ouviu tudo isso. E que fez o que fez, né? É verdade. Isso, meu irmão, não estava precisando dessa água, você é um anjo, viu? Pois bem, então o evangelismo explosivo era um mecanismo que se tinha e que ele era colocado diante de você ou de quem fosse participar de uma forma que diz o seguinte: quando você acabar, o mundo está todo convertido, né? Então, a maioria desses mecanismos que levam a gente a se envolver, né? Discipulando, ou procurando pessoas, ou levando a mensagem, eles têm, principalmente de origem norte-americana, eles têm um foco na coisa líquida e certa, né? E quando a gente observa as nossas verdadeiras circunstâncias e necessidades, a gente coloca um pé atrás nessa receita de bolo tipo infalível. Mas será que existe alguma coisa, ou existiu alguma coisa? Eu estou dizendo que eu andei procurando, eu vi umas outras coisas também. Tem uns projetos de evangelização que dizem que você é sempre aquela coisa assim, matematicamente fácil, né? Não, vamos juntar aqui, fazer um grupo. Depois que a gente acabar, o Guilherme vai fazer mais tanto, o Hélio, o Silvio, o Will, eu. Daqui a pouco o mundo está salvo, todo ele de novo. Mas, espera aí. Na verdade, Deus não nos chamou para assambarcar o mundo. O mundo é o problema dele. Ele chamou a gente para o próximo. O próximo dá trabalho. É por isso que muita gente não gosta de você ter esse corpo a corpo, vamos dizer assim, com o próximo. Porque o próximo, ele tem as suas características próprias, né, Lua? De vez em quando você encontra um próximo, você tem vontade de ver ele distante, né, Marcelo? E aquele próximo calo existe, né? Mas não necessariamente todos são assim. Na verdade, se você começar a ter muitos cuidados com relação a escolhas, você não vai à procura do próximo. Que o próximo a que nós nos referimos, nós já sabemos, é o bom samaritano, né? E ali vocês viram que o quê? Aqueles próceres religiosos passaram ao largo, o levita, o sacerdote. O que o Senhor nos chama é o seguinte: filho, filha, é o seguinte, não sai fazendo conta nem números para você fazer tipo estatísticas. Não gostamos de estatísticas. Chegar no fim do ano e dizer assim: compareceram 300 pessoas na UPH. E aí? Só comparecimento ou teve mais alguma coisa? Alguma coisa foi acrescida? Estou dando como exemplo, poderia ser qualquer outro lugar na igreja. Por quê? Porque eu acho, meus irmãos, que a gente não tem que ficar soltando foguete para fazer a obra de Deus, não, sabe? Porque aquele que instruiu cada um de nós
ele entrou simples e saiu crucificado. E nesse caminho, ele trouxe a salvação. E juntou alguns e foi construindo. E eu consegui, são as coisas curiosas de Deus, eu consegui ler um livro que eu recomendo, chamado Manual Pastoral de Discipulado. O Will estava folheando ali, de um pastor no século XVII. Vocês, pô, mas século XVII, nós estamos no século XXI, né? Está defasado. Vocês vão ver que não, porque a mensagem intrínseca desse pastor ela é muito provocativa, sabe, Guilherme? Ela é muito incisiva, Carlinhos. E eu levantei aqui algumas coisas para a gente ir confabulando. Manual Pastoral de Discipulado, isso é da editora Cultura Cristã. Então, nós temos ele aí, não sei se disponível. Richard Baxter viveu de 1615 a 1691, está desafasado, né, Daniel? Está defasado. Mas ele foi pastor numa cidade que a igreja tinha uma frequência de 800 pessoas na igreja. E ele cuidava de cada um, inicialmente, que se humilhava. Cada um que se humilhava era o cuidado dele no ano inicial, né? Lua, falei Lua, creio que você está prestando atenção, né? E depois das famílias da igreja, que tinha 1000 lugares. Olhe, a nossa, se você não sabe, de 465. Esse templo grande que a gente tem aqui tem 465 sentados, né? Tinha 1000 lugares, meu irmão. E esse povo frequentava e a igreja ficou pequena. Sabe por quê? Nenhum sequer que tenha ouvido caiu ou abandonou a retidão. E ele diz, o ensino era a principal tarefa do pastor. Meus irmãos, quando eu li isso, eu agradeci a Deus. Já comecei agradecendo a Deus. Por quê? Porque a gente vive um tempo onde a mídia multiplica visões de pastorados. Hoje tem coxa, né? O nome é esse? Né? O pastor Ora, não vale a pena referir, porque ele está aí visível para todo mundo, na televisão, enfim. O indivíduo ele procura demonstrar o que nada mais do que sucesso. Eu sou um sucesso. Venha para aqui, para a igreja. Evangelho de performance, né? Evangelho de performance, bem lembrado. Eu Então, gostei da prosperidade. Prosperidade, não, está aí. O modelo está aí, não é? Mas ele está chamando a atenção aqui que é o seguinte, a primeira tarefa do pastor é o quê? Ensinar. Então esse é um ponto significativo. Na página 10 aqui do livro, ele levanta 9 pontos principais do que ele definiu. Bom, quanto tempo eu tenho para não atrapalhar, hein, meus 4 horas e 10 minutos. 4 horas e 10, então o risco é seu, viu? Então veja só. Ele diz assim, são 9 pontos que ele acredita do ensino como meios de você chegar aos indivíduos, chegar às famílias. Ele vai um pouquinho adiante no livro dizendo o seguinte, poxa, eu tenho que alcançar esse pessoal. Já pensou? 800 famílias? Como é que eu vou alcançar a defesa? Ele reservou 2 dias da semana, segunda e terça, e começou a se reunir com as famílias, Levou o ano todo e atendeu a todo mundo. A igreja que tinha uma frequência baixa, chegou no fim do ano, não tinha lugar. Porque ele ensinou e foi a quem? Ao próximo. Ele não foi somente à igreja, aliás, ele tem um comentário sobre pregação muito interessante que eu vou ler mais adiante. Mas os 9 pontos que ele levantou, meus amados, ele diz assim, principais princípios fundamentais do cristianismo, contidos aonde? Na aliança do batismo, ou seja, o batismo como referência, correto conhecimento, crença, sujeição e amor a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, recebemos uma aula nessa manhã sobre o Espírito Santo, trazida pelo pastor André, não é? Amor a todos os homens,
concórdia com a igreja uns com os outros. A gente não tem que estar batendo cabeça uns contra os outros, não. Ou a gente é corpo, ou está fingindo que é corpo, né? A exposição da verdade do método proveitoso do credo apostólico. Olha só, o credo, a confissão de fé. Quem pegou a confissão de fé e leu o breve catecismo, veja, ele está falando disso há 400 anos atrás, digamos assim, né? A exposição da verdade e o método proveitoso, já li, a oração do Senhor, os 10 mandamentos. Ele sugeria que esses 9 pontos fossem levados em conta nesse processo de contato com aquelas pessoas que ele dizia, ide, não vamos esquecer, tá? Ele não disse, vinde, que para mim é um problema que nós devemos considerar. Alguns me conhecem, sabem que eu tenho uma opinião própria e sou seguro dela, que nós, como igreja presbiteriana, temos um padrão e um desejo de padronizar com a boa qualidade de ensino. A gente vê pelas pregações, pela presença de púlpito, pelo preparo, a gente vê que a gente tem uma exposição que nos facilita ver e ouvir, né? Só que eu acho, meus irmãos, é coisa para a gente pensar, nós não vamos aprofundar, que nós não praticamos o ide, nós praticamos o vinde. Nós somos especialistas em vinde até nos nossos jargões. Se não, veja, uma igreja de portas abertas, portas e, acrescentou-se agora, e corações abertas. O que isso quer dizer? Nós estamos lhe esperando. Venha. Mas não tem venha numa nova fabricante. Sabe? O id, ele exige você sair, você ir. Num passado bem distante, esse tempo que a gente está aqui, a gente estava na Praça Tiradentes. Nós tínhamos alguns aqui pegaram o tempo que a gente ia para a Praça Tiradentes, né? O Will também, tentar, tinha aparelhagem de som, velha que só era, um microfone que veio com Simon, eu acho, né? Mas eu sei que a gente ia ali para a Praça Tiradentes, a gente levava um tempo, volta e meia, um de nós a cada domingo ia, nós levávamos 1 hora mais ou menos, depois voltávamos. Era uma tentativa do ir, né? Mas seguindo aqui, o nosso companheiro falou sobre aconselhamento pessoal e discipulado, que está aqui na página 11, onde ele diz que os pastores deveriam catequizar regularmente a congregação. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, é contínuo, não para não. Fui a todos, comece de novo. E vocês podem ter certeza do seguinte, meus irmãos, a gente percebe quando há essa entrega da mensagem pura para aqueles como nós necessitados, e você enfatiza aquilo, meus irmãos, aquilo segue. Nós não podemos ser crentes de cultos apenas. Nós precisamos ser crentes de prática. Nós temos que fazer uma nova fabricante frutificar do jeito que está aqui. Não pode, digamos, aqui, se achar, por exemplo, que nessa tarde está acontecendo alguma coisa de excepcional, e se tiver, que seja a mensagem de Deus, não a mensagem de alguém. Compreendeu? Quer dizer, por quê? Porque se ficou dessa maneira, nós sabemos que lá no fundo nós temos um componente chamado vaidade, e ele é um terrível impedimento para que você seja usado por Deus, pode ter certeza. Se você deixar, se você não tomar cuidado e se deixar levar pelo que muitas vezes as pessoas dizem, você infla. Mas na verdade, toma cuidado com isso, porque a necessidade é que você ouça, mas que você faça e seja agente de transformação, não é? Pois bem,
ele sugeria, lá naquele tempo, alguma coisa que a gente ouve falar de vez em quando, era um grupo de pastores, tá? Ele reuniu um grupo de pastores porque ele acha, no final das contas, que o grupo tem que ser fortalecido, e começa com um dia de jejum e oração para buscar a bênção do Senhor. Quantos jejuns a gente já fez? De oração a gente se reúne, né? Mas jejum é jejum. A palavra de Deus nos fala no jejum, mas não é para você aparecer diante das pessoas com aquela cara de ai como sofro, né? Aquela cara de quem está com fome, para todo mundo dizer assim, por que você está assim? Não, eu estou em jejum. Não, jejum, cara lavada. Façamos, nos unamos, criemos, digamos assim, entre nós um hábito que é saudável. Porque, afinal de contas, se há um objetivo do jejum e junto com a oração, olha, eu não tenho dúvida que o Senhor vai responder, ao tempo dele, evidentemente, não é? Mas é uma prática que hoje em dia a gente ouve e passa, né, Mário, assim, não passando, como se diz, né? Ouvindo e não dando o passo adiante. Ele continua dizendo, olha que frase fantástica, todas as igrejas surgem ou murcham, segundo seus pastores ascendem no conhecimento, zelo e capacitação para a sua obra ou declinam em riquezas e grandezas mundanas. Olha que coisa interessante, a frase é meio complexa, mas ele diz, surge ou murcha, cresce ou não cresce, ou diminui, na razão direta do que você faz com aquilo que você tem, que você recebe, que tem acesso, e aquilo que você idealiza muitas vezes como sendo os meios mundanos que vão levar vidas a serem salvas. E a gente conhece um bocado de meio mundano, né? Não cabe aqui os comentários agora. Todo pregador deveria instruir seu povo de casa em casa. Aí entra, meu irmão, uma coisa que eu acho fantástica, que se chama visitação, que é algo que me agrada profundamente, muito, meus irmãos, sabe? E visitação, só para a gente ter uma ideia, lá em Tiago 1, quem tiver aí, por favor, pode até ler para a gente, Tiago 1, 27, o que é que diz Tiago 1, 27? Há uma definição aí sobre o que é a religião pura. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Isso, quer dizer, ele diz aqui o seguinte, ó, visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os adoentados. De vez em quando a gente ouve falar das pessoas que estão precisando das nossas orações, a gente ouve. Você já procurou se aprofundar um pouco sobre aquilo que é dito, sobre a relação de pessoas que precisam das nossas orações? Vou lembrar alguns de hoje. Dr. João Alfredo Gaudi. Alguém lembra de ter ouvido? Quem é João Alfredo Gaudi? É um médico, ele é pediatra, ele está com um câncer gravíssimo, não é? Esse homem batizou-se tem um mês e pouco, mais ou menos. Ele levou a vida na igreja, 30 anos na igreja, não se batizou, mas os filhos, a esposa dele é filha de Dona Maria José, uma senhora que foi esposa de um pastor aqui, Sebastião, esqueci, não tem problema, Sebastião Maciel, né? Maciel. Ela hoje está lá no abrigo presbiteriano, mas ele está desejoso, você sabe de quê? A gente precisa orar, sabe o que é que ele quer? Receber a primeira ceia, meus irmãos. Ele está tendo aplicações de quimioterapia, o abate, muito. Mas ele hoje estava aí. Ele estava interno, estava difícil visitá-lo, mas ele veio hoje e vai entrar de novo, porque vai de novo tomar mais uma aplicação. João Alfredo Gaudi. Outro, falou-se num menino, numa criança chamada Saulo. Vocês ouviram esse nome? Quem é Saulo? Saulo é filho de um casal que veio de Pernambuco, aqui para o Rio de Janeiro, Nayane e Rayan. Ele vai fazer 2 meses, aliás, hoje é 17? Sim, sim. 17, ele está fazendo 2 meses hoje.
esse menino e a mãe dele, eu estou dando alguns detalhes, porque quando você se envolve com as pessoas, não tem como você não conhecer. Visita não é somente visita de médico, é visita e se envolve. Nayane, a mãe dele, desenganada, teve um acidente, ameaça de ser tetraplégica, não ficou. Teve 2 manifestações cancerosas, professora, foi debelada. Desenganada quanto à condição de ter um filho e tem um filho, o Saulo, está aí. Semana passada ele estava internado ali no não sei o que, de criança, não esqueci o nome agora, com Covid. Uma criança que vai fazer 2 meses estava com Covid. 2. Olha só, são as coisas que estão à nossa volta, tá? Tem uma senhora chamada Marta Tiradentes, uma irmã antiga da nossa igreja, que já fez umas 200, olha o exagero, né? Cirurgias de coluna, e ela está ultimando um tratamento, e ela já está ficando em pé. Com glória. Marta Tiradentes, tá? Vamos ver se eu me lembro mais alguém, porque a cabeça às vezes falha. Hein? Silvânio Silas, é um caso à parte. Silvânio Silas está hospitalizado desde 23 de setembro do ano passado. Já teve toda sorte de complicação, como pastor auxiliar aqui na igreja, e agora a gente soube que hoje ele voltou para o CTI. Ele está no hospital da Unimed na Barra, né? Silvânio Silas, minha irmã lembrou bem. Quando você começa a falar assim, em ponto A, vou dar um outro nome. Quem conhece o nosso irmão Divino? Conheço. Divino. Eu fui falar com ele. Cego, ele perdeu a visão. Ele não nasceu cego. Ele teve um problema chamado retinóide pigmentar. E o Divino está acompanhando a namorada dele. Ó. Ele é cego, me apresentou como noiva hoje. Ele me apresentou como noiva. Jacira, né? Jacira. Vou contar para vocês como é que eles chegaram a se encontrar. Então, Divino perdeu a vista. E enquanto ele tinha a vista, ele resolveu ler a Bíblia, Mário Sérgio, só para contestar o conteúdo da Bíblia. Aí foi apanhado por Deus. Foi batizado aqui, né? Perdeu a visão, mas gravou grande parte da Bíblia. E desde quando ele perdeu, a esposa dele tem 2 anos e 6 meses, a Leila, né? Ele perdeu a esposa. Estou dando alguns exemplos só para dizer assim, meus irmãos, se envolva. Não é ano passando, tá? Se envolva. Ele perdeu a esposa, começou a ser uma preocupação para a gente. Como é que esse camarada cego dentro de casa vai comer? As refeições do dia, de manhã, de tarde, de noite, pelo menos. E a gente já pensou de tudo, e muita dificuldade, conseguiu pessoas, uma senhora que vai lá e faz a comida para o mês, congela, mas para ficar com ele. Quem é que você vai botar para ir lá 3 vezes ao dia? A neta ia ou vai ainda, né? E aí em dezembro ele estava fazendo contato com algumas pessoas conhecidas, inclusive uma prima, que ele pensou que tinha o telefone dela, e ele liga para aquele telefone, e quem era? Jacira, que foi cliente dele há 33 anos atrás. Olha. E ele não é divino, ele é doutor Peixoto, ele é advogado. O fato é que eles estão aí numa euforia muito grande, desejosos, vão ficar noivos, quero adiantar para vocês, pensam em casar em outubro, sabe? Ela está aí trazendo ele aos domingos, presta atenção, está na sua classe catecum, né? E aqui tem uma turma que você sabe como é que é, né? Curiosa quando vê, essa aí é sua acompanhante? A língua, acompanhante não, ele disse assim, é minha noiva, beleza? Ele me apresentou direto como noiva hoje. Noiva, né? Eu não fiz então, pergunta nenhuma. Eu não vou continuar, mas eu quero só dizer para vocês que só tem um jeito de você saber que o nosso irmão Guilherme teve um acidente no ano passado, seríssimo. Um acidente de motocicleta, levando o pai, parece que sobrinhos, para conhecer lá no Corcovado, a história mais ou menos eu sei. E ele teve esse acidente e levou não sei quanto tempo hospitalizado, porque ficou com uma fratura exposta, né? E teve que fazer um tratamento muito sério, que ainda hoje repercute. Está aqui perto da gente, ó.
Orar por esse homem aqui, gente. Então, de repente, quando a gente está ouvindo essas coisas que eu estou aqui comentando, eu diria o seguinte: onde é que a gente começa a discipular? Aqui, meus irmãos. Quando nós começamos a orar uns pelos outros, a nos procurar, ligar, meu irmão. Você tem essa coisa aqui, o menino, o nosso querido Hélio lembrou, eu tenho prazer em mandar mensagem. E se eu não mando mensagem, eu gravo oração, sabe? Não é para o fanismo, não. Eu tenho 313 pessoas que eu mando mensagem todo dia, graças ao bom Deus. Sua mãe é uma delas, professora Dione, né? O Guilherme, o Hélio também, aquele jovem presbítero, Silvio, Carlinhos. Eu queria dizer um negócio que eu aprendi até agora aqui. Aliás, já sabia, mas aprendi até agora. O id agrega. O vem nem sempre. O O id agrega. O Ide por todo mundo pregar o evangelho. Há uma agregação. O venha, o convite, a porta está aberta. Pode chegar, o espaço é seu. Fica como se estivesse na sua casa. Nem sempre isso agrega. Sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, Sabe por quê? desculpa, Não, eu também acho. Eu Porque tenho você que sair vê. como cheguei. Você veja o seguinte, ó. Quer ver outra forma de discipulado? De vez em quando o nosso pastor trouxe uma novidade para a nossa igreja. De vez em quando ele nos cultos de domingo faz apelo. É uma raridade. Né? Raridade, né? Aqui é uma Pois raridade. bem, mas independente do apelo, hoje, na hora, tem uma hora que se pergunta quem são os visitantes, não levanta um bocado de gente, gente pela primeira vez, tem sempre gente pela primeira vez. Por que a gente não chega, meus irmãos, e diz assim: olha, você que levantou a mão, não saia ao final do culto, fique aqui, que alguém vai chegar até você, se você quiser conhecer alguma coisa, como fazer parte da igreja, não interessa. O pessoal da classe de catecúmenos, meu irmão, discipular é assim também. A famosa igreja, para nós, a famosa igreja de Pinheiros, investe muito em discípulos, em discipuladores de campos, e exatamente de olho nas pessoas que vão aos cultos. Pois bem, para concluir, esse livro tem importância para o ministério dos pastores hoje? É uma pergunta fácil da gente fazer. 3 são as suas marcantes qualidades: energia, objetividade, racionalidade. Deus opera por meio de homens, nós também, mulheres também, homens aqui é genérico. A graça penetra por meio do entendimento, através do trabalho pessoal e individualizado. Meus irmãos, a gente tem que começar a fazer isso. Sabe? A gente precisa fazer isso. Senão a gente vai ficar ditando cátedra. Ditar cátedra é a coisa mais fácil, mais cômoda do mundo. Você não se compromete com nada. Muita coisa é tese, é discutível. Mas o corpo a corpo, o próximo, esse a gente tem que buscar. E se ele está próximo, está aqui do meu lado, eu não posso deixar de ver minha irmã Beth e não acreditar que ela é minha próxima. Não adianta que eu não vou conseguir fazer muito mais do que eu gostaria, mas no nível da nossa possibilidade, se você se aproximar de 3, 4 pessoas, evidentemente, quando eu disse esse número de 300 pessoas, eu não me aproximo de todas elas de jeito nenhum. O que a gente pode fazer com o que já tem? O nosso boletim, todo domingo, traz uma relação de aniversariantes, não traz? Você já pensou se a gente pega alguém para toda semana ver quem aniversaria naqueles dias e liga? Se for um pastor, melhor ainda. No final do ano você fez um censo, aí você sabe quantos de fato tem na igreja. Hoje, teoricamente, tem 1.200. Mas se a gente faz, você liga, não cansa. 3, 4 pessoas no dia cansa. Você dedicar 3, 4 pessoas do seu dia, fazer um contato com ela, não dói. Eu costumo dizer que não dói, tá? Então vamos lá. Deve estudar bastante para falar da maneira mais simples e relevante que possa. Tem que ser simples. Não adianta a gente acrescentar coisas que são do nosso conhecimento. A gente tem que falar aquela palavra fácil, né, não, Will? A pessoa que ouve
tem que ouvir e entender. Agora, se eu começar a carregar no que eu falo, um conhecimento que eu tenha maior, eu não me preparei para falar com aquelas pessoas. Eu deixei de ser, sabe o quê? Vou fazer um paralelo, pastor de ovelha para ser pastor de rebanho. Pastor de rebanho, ele fala para muitos. O pastor de ovelha, ele está do corpo a corpo. O corpo a corpo faz você ver as pessoas. Eu agradeço a Deus que eu vi o Danilo fotografando aqui fora. Quando foi? Pois é, Danilo, que não conhece ainda, é nosso irmão precioso lá de uma congregação em Goiânia. Já entramos na igreja, já andamos, como é que diz, o museu estava aberto, um calor do capeta, né? Mas andamos por lá e tudo. É isso, porque não sou melhor do que ninguém não, meus irmãos, mas quando você vê uma pessoa nova de igreja, se acerque dela, pelo amor de Deus. Não deixe entrar e sair, simplesmente porque levantou o braço e ninguém dá mais importância para ela, né? Vamos lá, estou acabando. Se obtém mais conhecimento e arrependimento em meia hora de conversa particular, é que frase interessante, do que em 10 anos ouvindo sermões. Olha só, meia hora de conversa particular, conhecimento e arrependimento se obtém se você ficar 10 anos ouvindo apenas os sermões e achando maravilhoso. Falou comigo, fala, tem pregações como essa de hoje de manhã, que caramba, não tem como você dizer que ela não me alcançou, não é verdade? Mas o que é que eu faço com essa pregação? O que é que o pastor lembrou para a gente? O Espírito Santo de Deus é parte da Trindade, e a gente ora em nome de Jesus e esquece do Espírito Santo, e esquece de você falar no Espírito Santo, você é pentecostal. Opa! Né? Então a gente tem os rótulos, tem os obstáculos, mas nós sabemos que deveríamos exercitar a comunhão pessoal como uma prática sempre necessária. Comunhão pessoal não é acidental, ela é necessária, meus irmãos, ela precisa. Eu tenho o privilégio de ver todo mundo aqui na sala e conhecer o nome de todos vocês, de ter maior ou menor intensidade de relacionamentos, mas nos conhecemos, nos amamos, ninguém me é desconhecido. E tem muita gente na igreja que eu gostaria de conhecer, mas não dou conta. Mas você imagine se a gente sai daqui disposto a ir para o corpo a corpo. Você já pensou para onde vai essa igreja? O não, a gente já tem. Por que não tenta o sim? Para tentar o sim, tem que vestir a camisa. Não pode ter medo, sabe? Eu gosto de ilustrar, porque quando você ilustra com fatos reais, fica fácil. O que é que você está fazendo aqui? Perguntei para o jovem Danilo, ele me disse, pronto, está aqui conosco. Isso é bênção, meu irmão, sabe? Não é olhar para ele já desconfiado, o cara sozinho do lado da igreja. Eu disse, não é esse camarada, né? Ele é a segurança da igreja, né? No Rio de Janeiro cheio de medo, né? Pois bem, concluindo, meus irmãos, ele levou... Deixa eu ler assim, tá. Os ministros estão propensos, olha que coisa interessante, a comprar livros de ajuda do que livros de estímulo ao trabalho. Aqui tem um livro de estímulo ao trabalho, pode ter certeza. Se você quiser arriscar ler, você vai ver que é uma exortação para o trabalho de discipulado, vindo de 400 anos atrás. Tão atual que eu fiz questão de pegar ele depois que o Hélio disse que discipulado podia ser uma proposta, para dizer aos meus irmãos que eu tenho 76 anos de idade, proximamente 77 agora em 4 de abril, se Deus quiser. Estamos juntos. Mas continuo acreditando que nós temos o que fazer, podemos fazer, idade não é limite. Nada pode nos impedir, se você acredita no novo fabricante, que ele entregou para a gente condição, nos deu meios, mas acima de tudo, a gente não precisa catar muita coisa não. Na palavra dele a gente encontra ide e pregai o Evangelho a toda criatura.
Amém? Amém. Obrigado, meus amados. Muito obrigado. O que você vai fazer? Você se assente não, entendendo? Eu vou dizer uma coisa. É o mesmo. Meu presbítero, né? Eu não tenho dinheiro aqui para pagar. Nunca chamar trouxe o nosso coração. É de graça. É do Rio daqui. Pois é, não tem, você sabe disso, né? Mas trouxe esse pequeno mimo da nosso PH. E aí, Posso ler? Pode ler. Então deixa eu ler aqui, ó. O risco é de vocês, tá? Presbítero Olímpio com Y, sou eu. Ao PH, Catedral agradece seu cuidado para conosco. Derrame o Senhor Deus bênçãos sem medida sobre você e sua família, em nome de Jesus. Foi o que você fez, né, meu irmão? Você é muito generoso. O coração de vocês é... Muito obrigado, meu irmão, tá, por essas palavras. Aprendemos muito, né? Agora, né, a gente sabe o que é fazer um discipulado, né? É você ter paciência, né? Você amar de verdade aquele próximo, que muitas das vezes olha para o outro lado, você tem que olhar de novo para ele e falar, é ele, e é ele. Aí você abriu um dia de sentar aqui. Amém, amém. Amém? Bom, então, Will, você já falou, né? Nós vamos agora encerrar, por causa do nosso horário, tem um culto. Quero também encerrar com o nosso moto, mas também, menino, ó, tem um bolinho ali que o nosso PH sempre traz para tomar o nosso lanchinho, viu, Danilo? Você está convidado, meu irmão, como todos os nossos irmãos aí, tá? Então, vamos encerrar. Eu quero pedir, Will, ora pelo nosso presbítero Pois não. Olímpio, por esse encerramento, tá? Essa palavra que nos trouxe. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo nosso irmão, nosso querido irmão, presbítero Olímpio, que nos trouxe, Pai, a Tua palavra, Pai, nessa tarde, palavra que nós precisávamos escutar, Senhor, a respeito de discipulado, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque é uma palavra que nós precisávamos para tomarmos atitude, Senhor, e nós não sairmos aqui, Senhor, como nós entramos, Deus. Nos coloca em intrepidez, Senhor, nos coloca ousadia, para fazermos, Senhor, muito mais, Senhor, do que aquilo que nós já temos feito, Pai, Amém. para que nós possamos respirar mais o Teu reino, Senhor, de fato, aprender mais de Ti e ensinar, Senhor, a discipular, Senhor, ganharmos discípulos para Ti, Senhor. Amém. É isso que nós choramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Confiança em Jesus, Entusiasmo na ação e união fraternal. Amém.